Onde começa e onde termina a responsabilidade do poder público diante de uma ameaça concreta e iminente, como é a do recrudescimento de uma epidemia de dengue em Rio Preto? E onde começa a responsabilidade da população com respeito às normas de prevenção, que começam com cuidados simples, como impedir as condições para o acúmulo de água de chuva, por exemplo, nos quintais da cidade? O que fazer para trazer o bom senso da opinião pública a um nível razoável de conscientização a respeito desse tema? Há que se falar em punições pecuniárias para os infratores, coerente com a opinião comum de que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano? Ou temos que nos conformar com a inevitabilidade da dengue e nos prepararmos para o desconforto e mal-estar e até a morte de algumas pessoas, às vezes várias pessoas, vários riopretenses? É claro que não. E para conversar sobre esse e outros assuntos, convidamos para o programa de hoje o novamente secretário municipal de saúde de São José do Rio Preto, Dr. José Vitor Manilha, a quem nós agradecemos imensamente pela presença em nosso programa e pela disposição de conversar sobre assunto de tamanha relevância, Dr. Manilha, para a população de São José do Rio Preto, para todas as pessoas de nossa cidade. Muito obrigado pela presença, secretário. É um prazer e obrigado também pela oportunidade. Secretário, o que fazer aí? Vamos começar pela dengue, né? Mas antes disso, deixa eu lembrar uma coisa, secretário. Eu li essa semana, numa das redes sociais, o comentário de um amigo, jornalista, amigo meu e seu também, que também foi e é seu paciente, né, na clínica de otorrinolaringologia, e ele disse que foi procurar o Dr. Manilha, porque sofria de um zunido no ouvido. Foi consultado e medicado, o zunido dele parou, sumiu, desapareceu, mas ele mesmo disse lá na rede social que começaria agora o zunido no ouvido do Dr. Manilha, pelo fato de assumir a Secretaria Municipal de Saúde. O senhor está pronto para esse barulho todo, secretário? Realmente o desafio é muito grande, né? Eu entendo que, com o passar dos anos, a minha atuação, desde 2009, frente à Secretaria de Saúde, eu pude aprender muito. Depois, indo para a DRS, que é o órgão do governo do Estado, também ampliei os meus conhecimentos. Tive oportunidades fantásticas de melhorar todo o conhecimento da gestão do SUS, né? Que o Estado de São Paulo é muito eficiente. Eu pude aprender bastante, então acho que eu estou num momento, né, muito importante e confortável, né, pronto para enfrentar esse desafio. Imagino que sim. Doutor Manilha, só para entender, o senhor ocupou a Secretaria Municipal de Saúde a partir de 2009, que o senhor, 9, 10, o senhor disse. e 11. Depois, recente, há 2 anos, o senhor deixou para assumir uma função no Estado, na Direção Regional de Saúde. Por que foi isso? Como é que agora o senhor agora decidiu voltar? Como é que é isso, secretário? Na época foi um convite do professor Giovanni Serri, que era o secretário de Saúde do Estado, que me convidou para assumir a direção da DRS 15, que é a região de Rio Preto, e que contempla 102 municípios, de Catanduva, Aço Rio Preto, Bonifácio, Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Então, são 102 municípios. E a Rede Regional de Atenção à Saúde, que engloba mais 40 municípios da região 2, que é Araçatuba. Então, o secretário me convidou para assumir a gestão e a coordenação desses municípios, e foi a época que eu, né, de acordo com o prefeito Valdomiro, eu deixei a secretaria do município para assumir a regional. Certo, secretário. O fato de ter, participando de um órgão do Estado, gerindo a questão da saúde de vários municípios, o senhor disse mais de uma centena de municípios aqui no caso da DR-15, né? Existem diferenças muito grandes entre os problemas de um município e outro, ou os problemas são mais ou menos comuns, secretário? Os problemas são vários, né, dependendo muito do contingente populacional de cada município. Então, os municípios menores têm uns problemas, os maiores têm outros problemas. Nós temos vários níveis de atenção à saúde, que é a atenção básica, a atenção primária, que todos os municípios pequenos têm que ter. Depois nós temos a atenção secundária, terciária, que implica, né, nos problemas mais complexos e que onde participam aí as áreas onde os procedimentos de diagnóstico são realizados, as internações dos pacientes são realizadas. Então, cada município
tem a sua participação dependendo, né, do número de população que tem. A falta de médicos chega a ser um problema recorrente em vários municípios? É um problema muito sério nos municípios hoje, principalmente na atenção básica, né, onde os médicos têm que ter uma formação voltada para o atendimento da criança, da gestante, do idoso, de todos os problemas da saúde. Então, a atenção básica tem que resolver em torno de 85% dos problemas que a população tem. Aí depois os outros 15% seguem para atenção secundária, atenção terciária, onde são os procedimentos que os, né, municípios pequenos não têm condições de ter. Aí é a rede que está sendo, né, desenhada e está sendo desenvolvida pelo Estado de São Paulo, que é muito importante. Quer dizer, atender as pessoas nas suas necessidades básicas de saúde chega a ser até uma decisão economicamente interessante para os municípios, né? Que vai economizar depois, né? É um equívoco que alguns municípios fazem, comprar vans, ambulâncias para transportar os seus municípios para outros lugares. Tem que organizar a atenção básica, que 85% dos problemas são resolvidos no local. Puxa, e o ideal, né, a população não ficar perdendo serviço, perdendo outras atividades e ficar restrito ao seu município. Secretário, há prefeituras que ainda recorrem à ambulancioterapia para tentar resolver esses problemas de saúde? É? Com certeza, existem várias. Puxa vida, não deixa de ser um grande problema. E programas como o Mais Médio do governo federal agora, que representa uma forma de intervenção do governo federal para tentar socorrer a falta de recursos financeiros dos municípios. Essa questão do Mais Médico, de prover de médicos os municípios da nossa região, por exemplo, né, que o senhor tem bastante conhecimento sobre isso. Ele chega a resolver o problema do secretário? Acho que vai ter um problema muito difícil, né, de resolução a médio e longo prazo. A curto prazo, talvez, possa melhorar alguns municípios, mas eu entendo que o governo federal ele está tomando uma outra atitude que é muito mais importante, porque, na realidade, o SUS é um sistema de saúde fantástico, de muito boa qualidade. O problema é que a sua concepção foi um pouco equivocada na formação dos recursos humanos. Eu entendo que se você vai desenvolver um projeto onde os profissionais da saúde têm que serem capacitados para desenvolver certas habilidades, ele tem que ser formado para isso, na sua faculdade, na origem. Isso não foi feito, não acompanhou o desenvolvimento do SUS. Então, agora, parece que está tendo uma outra visão do Ministério da Saúde e da Educação, do governo federal, em obrigar as faculdades de medicina ou das outras áreas da saúde em desenvolver um treinamento e uma capacitação adequada dos seus egressos, que eles poderão chegar no município capacitados para desenvolver o que tem que ser desenvolvido, mesmo em termos da atenção à saúde como um todo. Mesmo se falando da atenção básica no início. Principalmente voltado para a atenção básica. É o que não tem hoje. Quem está, né, procurando, quem está aceitando esses cargos hoje, médico de saúde da família, né, plantões, né, nas cidades maiores, são os médicos que não conseguem residência. Porque 50% dos médicos formados no país não tem residência, não tem vaga disponível. Agora está tendo um outro envolvimento do governo federal voltado para o aumento do número de vagas de formação de recursos humanos. Mas eu entendo que o básico é a formação do egresso. O estudante de qualquer área, desde a medicina, as outras profissões da saúde, eles têm que ter uma formação, uma capacitação na faculdade, para poder já chegar e desenvolver o seu trabalho com qualidade, né, e com segurança nos municípios onde eles forem trabalhar. Secretário, quando a gente fala em educação, atenção básica à saúde, né, só para as pessoas que eventualmente não estejam tão familiarizadas com esses termos, né, cuida exatamente do quê? O que é que a atenção básica à saúde, com o que a atenção básica à saúde se preocupa? Que tipo de enfermidade, que tipo de coisas preocupam nesse âmbito os municípios? A atenção básica tem como princípio, né, a prevenção. Tratar a saúde como, né, não como doença, mas como um estado, né, de bem-estar da pessoa ao longo da sua vida.
e fazendo todos os movimentos de prevenção de doenças. Então, esse é o princípio fundamental. Então, por exemplo, desde que a criança nasce, ela já tem que ir para a atenção básica e todo o seu processo de desenvolvimento ser seguido. Suas vacinas, o seu crescimento, o seu ganho de peso, né? O seu desenvolvimento, né? De marcha, de equilíbrio, de aprendizado, de um modo geral. Então, a criança tem que ser seguida. Então, voltamos agora para a mulher, por exemplo, a gestante. Então, ela tem também que ser seguida ao longo da sua gestação, para evitar os problemas maiores de doenças que a pessoa pode ter e que não tem a prevenção, né? O desenvolvimento do feto, da criança ao longo do tempo, da gestação, e também preparar de forma adequada o nascimento da criança. Então, isso é muito importante. Aí voltamos para o idoso. Como que é o tratamento do idoso? Que geralmente são pessoas que têm as doenças crônicas, as mais comuns, diabetes, né, pressão alta. Então, o indivíduo que ele é cuidado de forma preventiva, ele está tomando os remédios direitinho, ele está seguindo direitinho a prescrição, os remédios estão todos disponíveis na área hoje. Não é? Então, isso é muito importante. E aí vem todos os processos da reabilitação das pessoas, né, que pode começar e pode se desenvolver uma parte na atenção básica e outra parte na atenção especializada. Então, a atenção básica é a porta de entrada de tudo. E as pessoas tudo tem que ser resolvido na atenção básica. O que não puder resolver, obviamente, tem que ter um encaminhamento adequado. O senhor falou, 85% se resolve nessa fase. Nos pequenos municípios e nessa fase. Poxa, importante isso. Algum tempo atrás, doutor, se falava na função dos puericultores, acho que isso nem existe mais, né? Mas eram pessoas que já se preocupavam muito com o desenvolvimento do peso da criança, critérios de alimentação, vacinas, exatamente. E isso não existe mais, né? Não existe esse né, modelo como era no passado, mas existe toda a forma de controle da criança. Tem um cartão de vacina, que a criança tem que ter vacinada de acordo com o estabelecido nas normas da vacinação, né, o indivíduo tem que ser seguido ao longo do tempo, ao longo dos anos. E à medida que as pessoas também se informam, são bem atendidas na atenção básica, tanto na fase da infância quanto mais adiante, as famílias todas e os próprios adultos lá adiante, eles se conscientizam da importância de tomar cuidado para prevenir certas enfermidades, como o senhor citou o diabetes, por exemplo, são coisas preveníveis, né, cujo comportamento pode ajudar, né? Exatamente. O diabetes é uma doença muito importante que acomete em torno de 20% das pessoas, da população. É muito, né? É muito, né? Se você for considerar Rio Preto, quase 100 mil pessoas podem ser portadores de diabetes. É uma epidemia. Entendeu? Esse é um problema crônico, constante. A partir do momento que o indivíduo cuida da sua saúde, toma os remédios direitinho, mantém a sua glicemia em níveis adequados, ele vai ter uma vida normal, como um indivíduo que não tem o diabetes. Então, isso é muito importante. E aí, cuidar da alimentação e depois com cuidar da alimentação, cuidar da medicação. Tem um estudo que fala que 30% a 40% das pessoas não tomam os medicamentos que deveriam tomar. Mesmo sabendo que tem que tomar. Mesmo sabendo que tem que tomar. Então, isso é muito importante, né? Esse cuidado, né? O segmento da pessoa de forma programada nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, né? O agente de saúde indo lá na casa do indivíduo, o médico acompanhando. Então, é fundamental para fazer um sistema realmente de qualidade em termos de prevenção e de manter o indivíduo, né, com bem-estar bem adequado. Sem dúvida. Secretário, vamos falar agora um pouco sobre a dengue. Inevitável falar sobre esse assunto, né? O senhor mesmo já admitiu há alguns dias em entrevista aos jornais da cidade que as perspectivas diante de uma nova crise da doença não são muito animadoras. Foi um alerta, secretário? É um alerta e deixar as pessoas com a noção da realidade, porque, de acordo com os índices de Bretot, que é a avaliação da quantidade de larvas que existe na casa, então tem um número, esse número tem que ser menor que 1, em Rio Preto está acima. Quando esse número está acima, o que quer dizer? Que nós temos um risco grande de
tem um número grande de larva, um grande número de larva vai originar um grande número de mosquito, do inseto, que vai estar circulando com o vírus e vai estar picando as pessoas e contaminando as pessoas. Sem dúvida. Então, é inevitável que nós vamos ter uma dengue, porque 450 pessoas com dengue no município já caracteriza epidemia. Então, nós não temos dúvida quanto a isso. Agora, quantos casos ocorrerão, a gente não pode prever. Mas nós temos que fazer todo um movimento, né, dentro de todos os programas de prevenção, de evitar, para que a população tenha, né, um envolvimento menor com o mosquito, com a dengue no futuro. Não dá para evitar, mas nós vamos ter que trabalhar para minimizar essa questão. Exatamente. O que dá para fazer para isso? Para a gente conversando com as pessoas que estão em casa agora, se lembrando que deixei um pneu vazio ali no quintal e eu sei que se chover essa noite vai causar problema. O que a gente pode fazer para começar a minimizar essa perspectiva desanimadora da dengue? Olha, a gente não quer jogar a responsabilidade na população, mas é claro que ela tem a sua responsabilidade. Nós temos a nossa. O Estado tem a dele, a federação tem a responsabilidade dela. E o povo, o indivíduo, tem a sua responsabilidade. Então, o cuidado do quintal é fundamental. Porque se tiver um nível de larva ou de mosquito naquele quintal, ele vai voar 200, 300 metros. E ele vai infectar aquele quarteirão todo. Entendeu? Então, o indivíduo tem que ter essa preocupação na casa dele. E o que é pior, 50% das casas visitadas ou estão desocupadas ou não tem ninguém no momento em que o agente vai lá. E outra coisa pior ainda, o agente vai numa casa, faz toda a vistoria, faz toda a remoção, né, do que tem que remover, e daí 3, 4, 5 semanas está tudo lá de novo. Nós fazemos uma retirada de 20 toneladas de lixo de uma região. Daí 2 meses, vai lá, tem tudo de novo. Então, tem que ter uma conscientização da população muito forte, a mídia tem que participar disso, nós temos que, obviamente, que fazer essa comunicação, chegar às pessoas, conscientizar as pessoas da gravidade. Porque você fala assim, olha, vai ocorrer dengue? Vai. E ocorrendo dengue, o que vai acontecer? Pessoas vão morrer. Exato. Tem uma porcentagem de complicações que ocorrem e que às vezes não tem como ser evitadas. O que nós temos que fazer? É diminuir a incidência da dengue e preparar bem as pessoas para diminuir as complicações que deverão ocorrer. Então essa é a nossa função. Já estamos aí com um projeto que amanhã deverá ser assinado um decreto pelo prefeito Valdomiro, né, compondo um comitê gestor da dengue, que ele vai ser composto por várias secretarias do município, várias áreas do governo do estado, como a Vigilância Epidemiológica Estadual, o SUSEM, outras entidades, né, as regiões aqui do município de Rio Preto, os subprefeitos, outras instituições, entidades que poderão estar ajudando, para nós fazermos reuniões no mínimo mensais, ou quinzenais, ou semanais, vai depender da necessidade, para todas as pessoas que estão envolvidas com essa situação estarem participando, estarem dando opiniões, sugestões, e nós vamos estar fazendo o que for possível fazer. Uma grande força-tarefa, né, no sentido Uma grande força-tarefa de todas as pessoas do município, do estado, da federação, né, com recursos, que gasta-se muito com a dengue. Sem dúvida. Muito dinheiro que poderia ser aplicado em outras áreas vão estar sendo utilizados na dengue, com certeza. E você que está em casa pode fazer parte dessa força-tarefa também, fazendo a sua parte mínima, o que está ao seu alcance, o seu quintal, as suas imediações, né? Porque a dengue se combate assim mesmo, não existe vacina, não tem nada que possa, de outra forma, combater a doença, né, doutor? A vacina vai ser a única solução, né, para minimizar essa incidência de epidemias catastróficas, como tem ocorrido. Mas vai demorar um pouco ainda. Não se sabe se 2 anos, 3 anos, mas ainda não tem por quê. É uma complicação, são 4 vírus que ocorrem.
Então tem que ter vacina para os 4. Já tem notificações de 4, pode ter mais futuramente? Parece que tem alguma informação que na Ásia já está surgindo um 5º tipo de vírus. E eles são mutantes, né? Eles são mutantes, eles se tornam resistentes. Né? Na verdade, então, é um sério problema de saúde do mundo, né, a dengue? Do mundo, porque eles vão circulando de forma rotativa. Uma época vem um tipo, outra época outro tipo. Igual ano passado, nós tivemos uma prevalência do tipo 4. Né? E isso imunizou o número de pessoas. Vamos supor que 18 mil pessoas tiveram dengue, a maioria 4. Vamos supor que 15 mil foram infectados pelo 4. Nós temos ainda uma população de 450 mil, mais de 400 mil pessoas que são sensíveis ao vírus. Se vier outra vez o tipo 4 ou o tipo 3, que faz tempo que não circula, obviamente que nós teremos muitas pessoas sem resistência para combater esse problema. É aí que pode ocorrer complicações como a dengue hemorrágica ou coisa assim, ou não tem muito a ver com isso? Tem totalmente relacionado, principalmente nas pessoas que têm comorbidades. A pessoa tem um diabetes grave, tem uma insuficiência cardiopulmonar grave, e vem a dengue, o que a dengue faz? Ela diminui a resistência da pessoa. Né? A pessoa fica com a resistência diminuída. Então, quem tem outras patologias exacerba aquela patologia. Então, a pressão alta, a baixa da pressão, problema cardiopulmonar, respiratório, aí. Então, várias situações se associam. E aí que vem as complicações e que mata pessoas. Doutor Marílio, quando a impressão que dá é quando a gente se refere a esse tema para as pessoas, fala, você tem que fazer isso, isso e isso para tomar cuidado, parece que as pessoas já sabem que tem que fazer isso, mas não fazem, né? Parece que não é com elas que a gente está falando, que as autoridades sanitárias do município, do estado, do país, estejam falando, né? O senhor não tem essa impressão também? Que não é comigo? É muito interessante o que você está colocando, porque ontem até eu estava comentando com a repórter, será que as pessoas não são informadas? Será que tem alguém mais para ser informado? Será que nós não estamos fazendo um trabalho de informação adequado? Eu acredito que não. A mídia fala muito, a imprensa fala muito, tanto falada, escrita, televisada, está falando o tempo inteiro, as pessoas estão sabendo. Eu acho que é um problema mesmo de consciência, né, de participação, né, de uma forma mais efetiva das pessoas. Sem dúvida. Doutor, o senhor está entre os que defendem a adoção de punições mais duras, tais como multas e outros tipos de punições para quem infringir os cuidados de prevenção ou obtenção de autorizações judiciais para entrar nas residências onde não lhe seja permitido entrar. O que o senhor pensa disso e como atingir esse tipo de eu sou favorável. As pessoas, às vezes, não, que a punição, atuar no bolso do indivíduo, é que faz funcionar. Você vê as multas, você vê a lei seca, né, do álcool, que é um outro problema sério. Então, eu acho que tudo tem que ter regra. Né? E a sociedade vive através de regras, de normas. E se você não cumpre as normas, você tem que ser punido de alguma forma. Eu sou favorável, acho que nós temos que ver como... Porque já existe a legislação própria para isso, que permite. Né? O problema é um pouco político, é um pouco também de possibilidades, de estrutura, de recursos humanos, para fazer esse tipo de trabalho que nós não temos. Olha, existe um instrumental jurídico que permite isso, né? Exatamente. E pessoas que vão fazer a fiscalização, a verificação. Você vê, Rio Preto tem quantas residências? 170 mil, 180 mil residências? Algo nesse torno. Né? Então, fazer uma fiscalização de tudo isso é muito complicado. Fazer a punição, a pessoa tem que ter um direito do contraditório, né? Como todo cidadão. Então, é complexo, mas eu acho que uma hora ou outra, né, temos que atuar principalmente nos pontos estratégicos e imóveis especiais, que é um outro sistema de combate à dengue que nós vamos estar atuando. São os grandes conglomerados de pessoas, onde tem lá o criador do mosquito e as pessoas não cuidam. Por exemplo, doutor, em condomínios? Condomínios, empresas, né? Rodoviárias, entendeu?
Qualquer lugar onde acumula um grande número de pessoas, onde trabalha um grande volume de pessoas, entendeu? E o mosquito circulando ali vai estar contaminando as pessoas de uma maneira muito mais intensa do que se fosse na casa de cada um. Então nós temos um grupo de pessoas só para cuidar desse tipo de imóvel. Nós chamamos de imóveis estratégicos especiais. Certo. Isso é muito importante também. Estamos muito atentos com relação a isso e já punimos várias empresas que não fizeram o que tinha que ser feito. Negligenciam com isso aí, Negligenciaram, né? E foram punidas. Doutor Marília, existem algumas regiões da cidade que são mais suscetíveis ao aparecimento da dengue? Isso tem a ver com distribuição de renda, etc., ou a dengue é absolutamente democrática nesse aspecto? Ela é um tanto democrática, com certeza. Ela ocorre em qualquer lugar. Nos condomínios de luxo, tem pessoas com dengue. Nos vários anos seguidos, as pessoas nos condomínios de luxo também. Mas o que ocorre com maior intensidade são nas regiões onde o poder social de renda mais baixa. O poder de renda um pouco mais baixa. Tá certo. Bom, e todo mundo tem que tomar cuidado, seja qualquer que seja a região da cidade onde se viva, e sobretudo em relação a isso que o doutor Marília falou agora, esses imóveis estratégicos ou imóveis especiais que vão ser objeto de uma atenção aí das autoridades nesse momento, né, nesse verão, que é onde situações que favorecem o recrudescimento de epidemias como a da dengue. Vamos torcer, doutor, que mais do que torcer, né? Vamos trabalhar, cada um que está em casa, trabalhar para evitar isso, porque não adianta só torcer. Torcer a gente torce na Copa do Mundo, mas não dá só para torcer para combater a dengue, né? Torcer é muito pouco, né? Eu vou pedir licença do doutor Marília para um rápido intervalo em nosso programa e voltamos daqui a pouco para tratar com ele sobre outros assuntos que envolvem a Secretaria da Saúde, que ele acaba de reassumir aqui em São José do Rio Preto. Um minuto só, a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Obra fundamental para Rio Preto. A duplicação da BR-153 vai acontecer. Vamos ter mais de 17 quilômetros duplicados, 9 trevos com 14 viadutos. A Prefeitura refez projetos anteriores, adquiriu licença ambiental que não existia e antecipou as desapropriações, que nem era sua obrigação. 70% estão resolvidos. Saiu aí a duplicação para nossa cidade, só tem a agradecer. Trânsito melhor e com muito mais segurança. Prefeitura de Rio Preto. Nós estamos de volta com a Opinião da Cidade, aqui no Canal da Cidade, Canal 16. Não, mas você garante, esse é problema, essa estrutura prende o tubo direito. O doutor José Vitor Manilha, secretário municipal de Saúde de São José do Rio Preto, secretário que assumiu esta semana essas funções. Doutor Manilha, eu gostaria de tratar com o senhor agora a respeito de um assunto que tem... Vamos tratar agora de assuntos relativos a questões burocráticas e administrativas da Secretaria da Saúde. Um desses assuntos está recorrendo nos jornais aí, muito frequente, em relação à obrigatoriedade ou não do uso do tal prontuário eletrônico por parte dos médicos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. O que o senhor pensa sobre isso, doutor Manilha? Olha, o prontuário eletrônico é fundamental. Não só o prontuário eletrônico, mas como todo o sistema de informática, é fundamental para, né, você fazer o desenvolvimento da assistência à saúde. Você tem que ter o controle de cada paciente. Você tem que ter o controle de cada unidade, do que custa, do que gasta, do que tem, do que não tem. Então, o prontuário eletrônico, o sistema de informática hoje, ele possibilita a você ter cuidados, né, que são automáticos. O número de insumos, o número de equipamentos, o número de remédios, o número que você tem na sua unidade, está tudo controlado e vai dando baixa, vai entrando conforme precisa. Então, é um controle essencial.
Então, até para a qualidade do acompanhamento do próprio paciente, né? Porque ele pode mudar de unidade e continuar sendo atendido com precisão, né? E outra, é um controle geral da instituição, que tem que ter, para ver o custo, para ver o que está acontecendo, qual é a evolução, comparar uma unidade com a outra. Então é fundamental que tenha um sistema de informática totalmente, né, introduzido. E nós fizemos isso, porque o sistema de informática que tinha aí quando assumimos em 2009 era muito deficiente, tinha muitas limitações. Aí foi feita uma licitação pela Empro e para comprar um outro sistema. Agora a saúde é muito complexa, não existe nenhum sistema pronto que venha, né, num ambiente tão amplo como esse e já em uma semana você resolve o problema. Demora tempo. Eles têm que ver a necessidade que tem, quais são as ferramentas que têm que ser desenvolvidas. Isso demora um pouco, um período. É o que está acontecendo em Rio Preto hoje. O sistema não está totalmente introduzido, porque além dele ser preparado, introduzido e instalado, as pessoas, os profissionais, eles têm que se habilitar, capacitar a usar o sistema. E às vezes a pessoa tem resistência. Tem resistência. Você vê, eu tenho um exemplo claro que eu digo, o Hospital de Base mudou todo o seu sistema de informática. Demorou mais de ano para ocorrer uma integração das pessoas ao sistema, a utilização de forma adequada. Então tem dificuldades, às vezes trava, então é complexo isso aí. Às vezes o indivíduo está fazendo uma consulta, vai fazer umas anotações, o sistema trava, tem que chamar o técnico, então, isso é normal. No meu consultório é assim. Exato. Tanto na clínica privada como na pública. Então eu acho fundamental o prontuário eletrônico para ter o controle dos pacientes, controle dos exames que o paciente realiza. Ele não tem que ir lá buscar um exame lá no laboratório, já manda, já colhe, o laboratório já faz o exame, já manda por e-mail, por comunicação eletrônica com a unidade, né? Agilizar as coisas, isso diminui custo e aumenta a eficiência. Pela sua resposta, já dá para entender que o senhor nem passa pela sua cabeça a hipótese de acreditar que esteja havendo má vontade do servidor médico em utilizar esse sistema, né? O senhor acredita que sejam problemas decorrentes da própria implantação de uma novidade, é isso? Totalmente decorrente da implantação do sistema, das dificuldades que cada um tem, uns mais, outros menos. Tem unidade que está indo muito bem, tem outra que está um pouco mais difícil, entendeu? Mas a situação... Amanhã, inclusive, eu vou ter uma reunião com todo o pessoal relacionado com a informática, com a Empro e com os nossos técnicos, para eu me inteirar de tudo que está acontecendo. Mas, de antemão, eu já sei, é um problema de implantação do sistema, que é um pouco lento. Agora, se você for fazer uma comparação do privado com o público, tudo que você consegue em um ano no privado, no público é 2, 3 anos. Demora mais. Demora mais, é mais burocrático, é mais lento. Então, infelizmente, o sistema é assim. Nós estamos procurando fazer uma gestão mais eficiente, mais voltada para os modelos do sistema privado, para agilizar, para atender melhor as pessoas, né? Para ter menos dificuldades, menos problemas. Então essa é a nossa filosofia, é o conceito, né, da gestão participativa, né, e inovadora. Quando o assunto transborda para uma abordagem política, como é o caso, por exemplo, da CPI, que examina essa questão, etc., a gente acaba ouvindo uma série de sugestões, alguém dizendo que tem que punir o servidor que não usar, até com suspensão ou demissão, etc. O que o senhor pensa disso? Como é que o senhor vê essa questão? Esses desdobramentos que a CPI, por exemplo, traz para um assunto tão preocupante assim para o senhor como esse. Eu não tenho nada contra a CPI, eu acho que, né, vocês julgaram que tinha que fazer avaliação do sistema, acho que é legítimo. As pessoas que compõem essa CPI da saúde, eu entendo e reconheço que são pessoas sérias, são pessoas que têm legitimidade, foram eleitas pelo povo, então eles estão fazendo a função deles, eu não tenho nada contra. Inclusive, já me coloquei à disposição para qualquer depoimento, para qualquer, né, esclarecimento que for preciso. Eu acho que eles estão na função deles, eles têm mais é que fazer o trabalho que eles acham que é correto. E não acredito que eles tenham
nenhuma má intenção. Agora, nós vivemos num sistema democrático de direito. E na democracia tem os partidos, tem os desenvolvimentos, tem as eleições, tem as substituições. Então, cada um está defendendo o seu ponto de vista, a sua filosofia, né? O que ele pensa que é o melhor. Então, nós temos que respeitar isso aí. Agora, nós temos, obviamente, que contradizer o que nós entendemos que não for correto, né? Que não for de acordo. E nesse momento o senhor não acha que caiba conversar sobre punições aos servidores médicos que não utilizarem plenamente o prontuário? Nós temos que habilitar, capacitar todos. E é o que eu falo sempre, o combinado não é caro. Meu amigo, daqui para frente vai ser assim. Você interessa fazer assim? Não interessa? Pede demissão. Você interessa? Então vamos fazer. Não fez? Obviamente que o indivíduo tem que ser punido. Eu acho que agora nós temos que voltar para um problema muito sério, que é o financiamento da saúde. O financiamento da saúde está totalmente fora dos padrões necessários. O senhor diz em nível municipal ou em nível nacional? Municipal, estadual e federal, principalmente no nível federal. O nível municipal é o que mais investe. De acordo com a legislação, o município tem que investir 15% das suas arrecadações na saúde. A média da região de Rio Preto, dos 102 municípios da região de Rio Preto, investimento de 23%. Rio Preto investe, nos últimos anos, 25%. Né? O governo do estado tem que investir 12%. Está investindo 12,5%, 13%. E o governo estadual, o governo federal, que não tem a obrigatoriedade de um percentual para investir. Teve a emenda constitucional 29, foi aprovada pelo Congresso, mas foi vetada pela presidente, que deveria estar investindo em torno de 10% na saúde. E não investe. Investe menos de 5%, menos de 4,5%. Quer dizer, falta muito recurso para melhorar. Eu acho que tem tido uma mudança muito importante no Ministério da Saúde com relação a investimento na saúde. Eles estão valorizando muito, entendeu? O que é bom. As instituições que fazem um trabalho bom, de acordo com, seguindo os indicadores que o Ministério da Saúde propõe, indicador de qualidade, de avaliação da qualidade do município, o município vai ganhar mais. Vai ter mais recursos. Então, eu acho isso muito importante. E o caminho é mesmo a municipalização, né? Vários municípios da nossa... Vários não, alguns municípios da nossa região já têm a gestão plena da saúde, Rio Preto é um deles, né? Poucos outros acho que tem ainda. E ao Estado e à União cabe prover esses municípios de recursos para ajudar essa gestão plena, né? E o caminho é mesmo a municipalização, não há volta nesse processo. O caminho é a municipalização e o caminho fantástico é a formação da rede. A rede é o que eu falei, 85% o município tem que resolver. Aí o que ele não resolver vai sendo distribuído através de uma rede organizada para os outros municípios que podem dar a retaguarda. É um exame do coração, é um ultrassom, é uma ressonância, é uma tomografia. Então vai direcionando, é uma internação de baixa complexidade ou de alta complexidade, então vai direcionando através... Quer dizer, município ajudar o outro. Um município ajuda o outro, o município está integrado com o outro. De certa forma, isso ajudaria a resolver questões como, por exemplo, essa recente da ACD em Rio Preto, onde o município de Rio Preto quer diminuir a participação dele, porque os outros não contribuem. É mais ou menos nesse sentido, doutor? É mais ou menos nesse sentido. A ACD é um exemplo, né? É uma instituição extremamente importante para a região, mas de qualidade, né, de nível muito alto, e que está tendo esse tipo de problema. Agora, há uma interpretação aí diferente, né, porque as pessoas estão querendo culpar o município de Rio Preto. Na realidade, não é. O município está fazendo o que pode. Está colocando R$50 mil na ACD e mais o tratamento dos seus munícipes. Então, não é um dinheiro pequeno, fazendo os cálculos, onde vai dar em torno aí de R$80, R$90 mil por mês. Agora, quem tem que participar também são os outros municípios.
de alguma forma, tem que colaborar, tem que participar, porque não é muito, né? 1, 2, 3, 4, 5 pacientes, quem tem mais? Né? Isso não representa muito, mas o volume da colaboração vai ajudar a ceder, com certeza. Essa questão da rede aí ajudaria a equacionar bem essa... Com certeza, porque hoje Rio Preto, no sentido da reabilitação, tem um sistema tanto municipal, que é o núcleo de reabilitação do município, quanto estadual, que é a rede Luci Montoro. Fantástico. Sim. Presta um trabalho muito bom. E é a ACD. Então, do ponto de vista do sistema de reabilitação dos pacientes, Rio Preto está privilegiado. Agora, há que ter uma organização melhor disso aí. Doutor, para voltar, só para finalizar a questão do prontuário eletrônico ali, quer dizer que o senhor acredita na eficiência e na necessidade, na pertinência da utilização plena do prontuário eletrônico em Rio Preto e em todo lugar? Fundamental. Importância fundamental, vai ser implantado na sua totalidade, na sua complexidade maior. Isso é muito importante. Nós não abrimos mão do prontuário eletrônico. E especificamente em relação ao software do prontuário adquirido pelo município, pesa sobre ele a avaliação de alguns médicos ou de algumas pessoas ouvidas pela imprensa aí, de que se trata de um sistema precário e de difícil realização. O senhor já conhece o sistema, só lembrando que a prefeitura gastou algo em torno de 4 milhões de reais para adquirir o software, né? O senhor conhece o sistema, o que o senhor acha dele? O senhor já mencionou agora há pouco que, em relação ao sistema utilizado anteriormente, ele é muito vantajoso, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele é um sistema muito superior, que contempla, inclusive, a parte de almoxarifado, de farmácia, o controle de tudo, né? E com relação ao prontuário eletrônico, ele é completo, porque ele foi desenvolvido através das informações que a empresa tirou dos nossos funcionários. O que vocês precisam? O que é necessário? Foi feito sob medida, né? Foi feito, como diz o outro, sob medida, para a nossa necessidade. Então, se as pessoas quiserem usar, vão ter todo o incentivo e a capacitação para usar. Quem não quiser usar vai estar fora, não tem dúvida. Isso aí não tem conversa. Sem dúvida. Secretário, bom, num quadro em que se reclama com alguma frequência da falta de dinheiro para medicamentos ou mesmo para a contratação de agentes para o serviço de saúde, né? Parece ao senhor, então, realmente pertinente, prioritário investir num software como o do prontuário eletrônico? Completamente. Esse investimento vai trazer uma redução de gastos muito grande. Vou dar um exemplo, por exemplo, com relação aos exames complementares. O paciente faz um exame hoje, o mês que vem faz o mesmo exame, não. Tem que ter um limite. Nós temos norma, no sistema privado tem norma. Você faz, por exemplo, um hemograma, a não ser que haja uma justificativa importante, você não vai repetir o mês que vem, porque não muda. Você faz um exame da tireoide, por exemplo, você não vai repetir no outro mês, tem um prazo determinado. Por exemplo, a gestante, ela tem que ter um número de acompanhamento correto. A mulher que vai fazer um exame de mama, né, para tumor, ou um exame ginecológico, tem que ter o seu segmento. Então tem que ter anotação, para o indivíduo não ficar perdido. Ele muda de lugar. Né? Às vezes ele não é atendido no mesmo lugar, porque o ideal é todo o outro problema do território, o indivíduo que está naquele território, ele tem que ser atendido no território dele. Aí ele precisou ir num outro, excepcionalmente, vai ser atendido também. Né? Mas de forma rotineira e de prevenção, ele tem que ser atendido no seu, porque o sistema é totalmente integrado. Eu posso ver no Jaguaré a relação das informações de indivíduo que mora lá no Cidade Jardim. Vai ser atendido com a mesma eficiência. Não, a informação vai estar disponível no prontuário, onde quer que ele seja atendido. Isso realmente... Aí ele voltou hoje, voltou amanhã, igual acontece hoje, vai na unidade de pronto atendimento hoje, amanhã ele vai na outra, depois vai na outra, porque perde o controle. Isso não vai existir. O controle é único. Ele tem que ser atendido, né, de uma forma igual, onde toda a informação dele seja demonstrada para quem atender. Se for um médico diferente, um dia um, outro dia outro, principalmente nas unidades de pronto atendimento, que caracteriza as urgências e emergências, isso ocorre, né?
Não há como se pensar em fazer saúde com eficiência sem uma ferramenta dessa, né? Não tem como. Não tem como. Hoje é totalmente impossível. Bom, o senhor arriscaria um prazo para dizer que, tal dia, tal mês, tal ano, a gente vai estar funcionando plenamente, ou o senhor não quer falar sobre isso? O prazo hoje eu seria leviano, porque eu não estou totalmente inteirado do que... Amanhã eu deveria ter uma reunião com todo o grupo, né, da Empro, que é a empresa que cuida... Empresa Municipal de Processamento de Dados, né? Isso, ligada à e prefeitura. com todos os nossos técnicos que cuidam da parte da informatização da Secretaria. Então amanhã provavelmente eu vou ter uma informação do que está acontecendo e obviamente vou exigir, né, que as coisas ocorram de forma muito rápida. Inclusive muitas mudanças ocorrerão. Hoje tem outro eletrônico também que é o ponto, que vai ser... Isso. Introduzido também um ponto eletrônico. Cada um vai ter que ir lá colocar o seu dedo, o seu digital, ou o seu cartão, na hora que chega, na hora que sai, ter o controle direitinho disso, entendeu? Isso é para dar transparência ao processo todo, né? Hoje nós vivemos num mundo de transparência, seriedade, transparência, vigor com o dinheiro público, entendeu? Porque quanto mais a gente for severo, né, mais dinheiro nós vamos ter para usar com a população, para destinar os recursos para os projetos necessários. A transparência é o combustível da confiança, né? Sem ela acaba... Transparência é o combustível da confiança e da democracia plena, né? Sem dúvida. E como é que está, em que estágio está hoje a questão do ponto eletrônico para os médicos? Então, está tendo um estudo de introdução do ponto eletrônico para todos os profissionais, não é só para médicos, claro, né? Todos. Exato. Como todas as instituições hoje que controlam seus funcionários através do ponto eletrônico. O senhor não teme aí um problema corporativo, quer dizer, haver resistências corporativas de entidades ligadas à representação dos médicos em relação a isso, não? Não, eu acho que as próprias entidades que são representantes da classe médica, hoje todos entendem isso, todos entendem. O problema maior, sabe o que é? É você fingir que paga, o indivíduo fingir que trabalha. É você pagar ao indivíduo o que ele deveria ganhar para fazer um trabalho de 4 horas, você paga relativo a um trabalho de 1 hora. E isso pode estar ocorrendo atualmente? Isso não pode estar ocorrendo. Então, o médico, principalmente, ele é mal remunerado. Não tem um critério de remuneração adequado, onde o mercado é que controla isso. Hoje, a média do salário de 20 horas no município é R$ 2.500. Outras instituições pagam 4, 5, 6 mil reais, 20 horas de trabalho semanal. Você vai, quando o indivíduo trabalha 40 horas, tem aí o salário do mais médico, do governo federal, é 10 mil reais. Tem uns que pagam 8, 9, outros pagam 12, 15. Entendeu? Então, nós temos que ter um controle. E tem um outro projeto que eu acho fantástico, que é do consórcio público. Então, o consórcio público já existe nos municípios do colegiado de Santa Fé do Sul, Jales e Fernandópolis. Tem também Andradina, tem também Penápolis. Entendeu? As regiões, as micro-regiões que estão relacionadas, através do contrato de gestão aí, de um consórcio público, eles estão indo muito bem. Que é um modelo que você pode contratar as pessoas por concurso, por seleção, mérito, e que traz uma capacidade economia, de atendimento. Traz uma economia na escala muito grande. Você compra remédio, por exemplo, medicamentos, para 20 municípios, não é para um. Legalmente não tem problema nenhum isso, ao contrário. Totalmente dentro da legalidade, inclusive o governo do estado está fazendo um estudo, né, também de priorizar e de fortalecer, né, esse tipo de modelo de gestão. Você acaba com as terceirizações de uma maneira geral, acaba com esse negócio de não ter concurso, de não ter mérito. Aí o indivíduo vai poder também ser remunerado através da meritocracia, que eu considero muito importante. Ele tem mérito, ele tem que ganhar um pouco mais, ele trabalha longe, ele tem que ganhar um pouco mais para compensar o seu deslocamento, ele não falta, ele é sério, ele está comprometido com a gestão. Então, eu acho que isso é fundamental, uma gratificação por mérito, ao longo do trabalho do indivíduo. E na questão dos consórcios, a micro-região de Rio Preto, porque evidentemente tem que ser
se pensar em micro-regiões, né? Exatamente. O colegiado de Rio Preto é constituído de 20 municípios. Certo. E nós temos um estudo já. Dá para pensar num consórcio envolvendo esses 20 Dá, municípios? porque, por exemplo, Santa Fé do Sul são 6 municípios. Jales, Fernandópolis, em torno de 15 a 18 municípios. Todos têm os seus consórcios já em bom desenvolvimento. Penápolis tem consórcio. O estado do Paraná tem muito consórcio. Minas Gerais tem muito consórcio. E hoje, o que cita os indivíduos que entendem muito de gestão e de resultado, né, é que o mérito e a gratificação do desempenho das pessoas é fundamental na composição do salário dele. E a gente acredita muito nisso. E claro que cada município, de acordo com o seu porte, com a sua capacidade de utilização, vai contribuir com a sua capacidade contributiva em relação a isso, né? Exatamente. Bacana, é uma ideia... O exemplo é o SAMU regional, sem dúvida, que atende todos os municípios. Como isso tem que ocorrer? Tem que ter um pagamento das necessidades de acordo com o porte populacional, mais uma com vez, a utilização. a gente cai no exemplo da questão da ACD que a gente mencionou agora há pouco aqui, né? O exemplo da ACD, por exemplo, poderia ser um contrato realizado através de um consórcio também, que poderia resolver a situação de uma maneira que reconhece a importância da instituição. Você tem que reconhecer a importância das pessoas, das instituições com dinheiro. Não adianta bater nas costas e falar que é bom tal. Precisa de dinheiro para sobreviver. Toda instituição só sobrevive com um pilar de 3 bases. É o pilar da estrutura física, é o pilar do recurso humano e o pilar do financiamento. Dinheiro. Sem isso, sem esse tripé, você não vai para lugar nenhum. Não tem milagre, né, doutor? Não tem milagre. Vou pedir mais uma licencinha para o senhor para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco já para o bloco de encerramento do nosso programa. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Obra fundamental para Rio Preto. A duplicação da BR-153 vai acontecer. Vamos ter mais de 17 quilômetros duplicados, 9 trevos com 14 viadutos. A Prefeitura refez projetos anteriores, adquiriu licença ambiental que não existia e antecipou as desapropriações, que nem era sua obrigação. 70% estão resolvidos. Saiu aí a duplicação para nossa cidade, só tenho a agradecer. Trânsito melhor e com muito mais segurança. Prefeitura de Rio Preto. Estamos de volta com o Opinião Cidade, hoje conversando com o secretário municipal de saúde de Rio Preto, Dr. José Vitor Manilha. Uma última pergunta para o secretário, que conversamos tanto aqui sobre os problemas da saúde em nível local, os problemas da saúde do estado de São Paulo, no Brasil, enfim, tudo sobre isso, e o tempo passou depressa, viu, doutor? Uma última pergunta aqui. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Preto, Rogério Vinícius dos Santos, pediu oficialmente a abertura de uma CPI para investigar convênios entre instituições riopretenses e a Secretaria de Saúde. Ele menciona os convênios do Instituto Espírita Nosso Lar, com a Fundação Rio Pretense de Assistência Social, a FRAS, e com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. As irregularidades apontadas iriam de pagamentos salariais até prestações irregulares de contas, etc. Eu perguntaria ao doutor Manilha se ele já tem conhecimento desses problemas. Eu sei que o senhor acaba de tomar posse na Secretaria, ser reempossado na Secretaria. Mas o senhor já tem conhecimento desses problemas, ou pode investigá-los independentemente de esperar uma CPI ou qualquer coisa parecida, doutor Manilha? Olha, o Conselho Municipal de Saúde é extremamente importante. É um órgão deliberativo, ele é paritário, todas as partes da sociedade estão ali contempladas, é muito importante. O presidente do Conselho tem uma importância fundamental.
elaboração aí do desenvolvimento do relacionamento do Conselho com a Secretaria. Então nós temos que estar integrados, né, porque não tem nada para esconder, não tem nada para fazer errado. Então eu não sei dos detalhes ainda, eu vi pelo jornal hoje, mas eu vou conversar, vou convidar o presidente do Conselho para conversarmos, a gente chegar a uma conclusão, porque nós não queremos nada errado, nós não queremos nada ilegal, isso aí tudo tem que ser transparente, né? Então eu quero ver o que está acontecendo, qual que é o problema que ele não está contente, o que ele acha que está errado, se a gente pode fazer algum tipo de acordo, de resolver o problema, porque nós temos que resolver o problema. A CPI é um negócio que é importante, é democrático, mas ela causa um transtorno interno imenso. O Negrelli, o ano passado, ficou o tempo inteiro voltado a responder questionamentos, preparar documentos. E isso atrapalha o desenvolvimento da secretaria. Então eu quero convidar o presidente Rogério, né, doutor Rogério, para ter uma conversa para a gente trabalhar integrado dentro do interesse da comunidade. Isso que é importante, né? Eu não tenho nenhum problema contra qualquer tipo de CPI, qualquer tipo de investigação. Eu acho que nós temos que fazer o melhor para a população. Doutor Manilha, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. O senhor fica desde já convidado a voltar quando quiser para a gente conversar sobre assuntos tão importantes quanto esses que nós conversamos hoje. Assuntos importantes para as pessoas que moram em São José do Rio Preto. Esteja sempre à vontade, viu, doutor Manilha? Eu agradeço a oportunidade de dizer que o nosso modelo de vida é esse, a transparência, a legalidade, é tudo dentro do que tem que ser feito, entendeu? Nós estamos à disposição. Doutor, muito obrigado, boa sorte na luta contra a dengue. E tomara que numa próxima vez que a gente volte aqui, depois de passar do verão, a gente verifique que nós vencemos essa questão da dengue. Tomara que sim. E depende muito de você que está em casa, como você pôde ouvir hoje o doutor Manilha dizer aqui. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez ao Opinião Cidade. E você desde já está convidado para voltar novamente amanhã a partir das 12 horas. Até lá e um forte abraço a todos.